aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá estudar matemática? Todo mundo animado para estudar porcentagem? Vamos lá então, olha só. Então aqui, o que nós vamos estudar nesta aulinha de hoje? Escrever porcentagem na forma decimal, calcular porcentagem em situações cotidianas e também calcular porcentagem usando a calculadora, isso mesmo. Olha lá. Então você já calculou, ou sabe usar, ou sabe como que calcula a porcentagem na calculadora? Como que a gente faz isso? Tem como, né? A maioria das calculadoras tem lá o símbolozinho de porcentagem, né? Que é esse daqui amarelinho, né? Então, ele ajuda a calcular, mas também a gente consegue calcular utilizando o modo de forma decimal, transformando, né? Do modo que a gente conhece também. Mas esse símbolozinho facilita, agiliza o cálculo lá na calculadora, tá bom? Então, olha lá. A maioria, ó, delas possui essa teclinha de porcentagem que eu falei para vocês, né? Que é esse símbolo que significa porcento, né? Porcentagem. Então, como usá-la? Olha lá. Para fazer isso, né? Digamos que você queira calcular, por exemplo, 17% de 150, tá? Você vai digitar lá 150 na calculadora e depois você vai apertar a tecla da multiplicação, que é a tecla de vezes, né? A teclinha lá da multiplicação. E daí você vai multiplicar 17, multiplicar por 17, que você quer saber o que é o 17%, né? E, por fim, apertar a teclinha de porcento, tá? Então, vai aparecer lá no visor o resultado, né? 25,5, tá bom? Então, essa é uma forma de calcular. Isso depende, claro, tem algumas calculadoras de celular hoje em dia que às vezes pode mudar um pouquinho o comando, mas a maioria das calculadoras é isso mesmo, tá bom? Então, olha lá. O processo acima ele pode ser feito em qualquer calculadora, né, que tenha tal símbolo aí de porcentagem, tá bom? Então, você pode fazer esse testezinho utilizando a calculadora e fazendo lá. E pode calcular outras também, né? Se você quer calcular um outro valor, né, brincar aí, né, com a família, quanto que é 10%, né, de 50, né? E pode fazendo isso lá e testando e verificando os valores, tá bom? Aí, olha lá. Então, vamos praticar um pouquinho? Olha lá. Usando uma calculadora, calcule as porcentagens abaixo. Então, eu tenho 32% de 180 e na letra B eu tenho 6% de 25, tá? Então, nessa atividade, você deve usar a calculadora, tá? A ideia é que você teste, que você use a calculadora para aprender a manuseá-la corretamente no cálculo de porcentagem, tá bom? Pode ser a calculadora do celular ou qualquer outra que você tenha acesso, beleza? Então, ó, a prof vai dar aquele tempinho para você, pega lá a calculadora, tenta fazer os cálculos, veja se você, né, consegue fazer certinho, tenta fazer da forma usando a forma decimal, também vê se bate o resultado, tá bom? Então, agora esse tempinho é para vocês testarem aí junto com a calculadora, tá joia?
galerinha? Conseguiram? Já sabem calcular tudo de porcentagem na calculadora, né? É só apertar com símbolo, né, praticamente. Então, olha lá. Vamos ver como é que fica isso. Então, 32% de 180 vai dar 57,6. E 6% de 25 vai dar 1,5. Então, fazendo aquela técnica, usando lá na calculadora, nós temos esses valores. Tá joia? Beleza? Ah, então tá bom. Então, olha lá. Quando a gente escreve lá 20% na forma de fração, né, com o denominador 100, o que nós temos? Né? Nós temos 20%, tá? É um jeito de representar. Nós podemos dividir esse 20%, dividir mesmo, 20 divididos por 100, que nós vamos ter o resultado que é 0,20 e que é 0,2. Aquele zero lá, depois da vírgula, a gente não considera, tá bom? Então, fazendo essa divisão, nós temos esse número ali na forma, né, decimal. Aí, quando nós vamos calcular 20% em cima de um determinado valor, nesse caso, 162,20, olha só como que a gente pode fazer isso. Multiplicando, não é? Então, nós vamos multiplicar o quê? O 0,2, que é o 20%, vezes 162,20, tá? Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que o resultado vai ser 32,44. Isso mesmo, tá? Então, essa multiplicação, você pode montar a continha, vai lá, né? Bem como você faz a continha de vezes, faz todos os cálculos e depois, no final, você vai lá e posiciona a vírgula. Né? Como que você posiciona a vírgula? Você conta quantas casinhas decimais que tem depois da vírgula. Depois aqui do zero tem uma, né? E depois aqui do 2 tem uma, duas. Então tem 3 casinhas decimais. Então o nosso resultado ele vai fechar com 3 casinhas decimais, tá bom? Então 2 desse primeiro valor, uma desse segundo valor que é o 0,2. Então vai fechar com 1, 2, 3. Então é isso mesmo, tá? Só para verificar e relembrar esse posicionamento da vírgula, tá bom? Então, que tal a gente praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Uma farinha com mistura de cereais tem 65% de trigo e 25% de milho. Isso mesmo. Você acha que essa mistura contém apenas trigo e milho? Por quê? Qual é o peso, né, do trigo em 800 gramas dessa mistura? Ó, um desafio aí para vocês. Ó, não esqueça que o todo é 100%, tá? Não esqueça disso. Resolva, né, em seu caderno e depois vamos lá discutir essas respostinhas encontradas aqui com a professora, tá bom? Então, para vocês fazerem, eu vou dar aquele tempinho, tá bom? Aí eu já retomo aqui para a gente verificar, né, esse desafio, como é que ficou, tá bom?
E aí, gente, conseguiram? Vamos ver. Olha só, tô curiosa. Nessa letra A aqui eu já tô curiosa. Você acha que essa mistura contém apenas trigo e milho? Será? Se ela tem 65% de trigo e 25% de milho, não tá falando de nenhum outro ingrediente, será que fechou? Vamos ver então. Olha lá, não, né, gente? Por quê? Se eu somar 65 mais 25, vai dar 90%. E os outros 10%, né? O que é os outros 10%? Ele pode ser algum elemento dessa mistura que não está descrito nesse enunciado, tá bom? Então, lembra que o todo, a dica já estava lá, né? 100%. Tem que ser o 100% da mistura, quando a gente fala do todo. Então, desse 100%, 65% dessa mistura é trigo, né? E 25% é milho, tá bom? Agora, qual que é o peso do trigo em 800 gramas dessa mistura? Então, como que a gente pode fazer isso? Nós temos que calcular 65% de 800, tá? Então, para ver quanto de trigo que vai ter em 800 gramas. Se representa 65%, vamos ter que ver quanto que representa essa porcentagem. Então, 65%, né? Se a gente for transformar na forma decimal, transforma lá em fração, ó, 65 divididos por 100, que vai ser 0,65. Depois a gente vai lá e multiplica 0,65 vezes 800. E isso vai dar 520, tá? Então, há 520 gramas de trigo nessa mistura, isso mesmo. Então, fazendo essa multiplicação, né? Por que a gente multiplicou por 0,65? Porque é 65%. E 65% na forma decimal é 0,65, tá bom? E fazendo a multiplicação, 0,65 vezes 800 dá 520, tá joia? Então tá bom. E olha lá, você sabia, né, que quando você compra um jogo, né, de videogame, 72% do valor pago é tudo imposto? Pensa, é um valor alto, né, gente? Ó, 72%. Pensa no todo, que é 100%. Então, né, o valor real dele ali né, menos que a metade do que é pago de imposto, né? Então, ó, quando alguém abastece um carro com gasolina, quase 62% do valor pago é imposto. Então, nós pagamos imposto em tudo que consumimos e cada produto tem a sua taxa correspondente, tá? Cada produto tem. Então, no site, né, nesse site que a gente tem aqui abaixo, você pode observar, né, observar quanto de imposto pagamos em vários produtos que assumimos. Então, existe um site, né, que é o impostômetro.com.br, e lá tem uma relação de produtos que você consegue observar, analisar. Se você ficou curioso, acessa lá, entra, verifica, né, você consegue observar certinho, né, o quanto que é cobrado em cada categoria de produtos que nós consumimos, tá bom? E vamos praticar mais um pouquinho? Olha lá. Maurício abasteceu o seu carro com gasolina e gastou R$ 155, tá? O imposto cobrado por esse combustível é de 61,95%. Olha lá, hein? Da quantia paga por Maurício, quanto foi para o imposto? Então, ele pagou um total lá de R$ 155 e teve uma porcentagem destinada desse valor que foi só para imposto que ele pagou, né? Então, quanto será que representa? Cuidado com a pergunta, né? Da quantia paga por Maurício, quanto foi para imposto, tá bom? Então, observe, né? Presta bastante atenção, ó, que mais da metade do valor pago vai para imposto, tá vendo só? Então, tenta resolver aí no seu caderno, ou se você não tá com o caderno, pega uma folha, tenta resolver, fazer esses cálculos, tá bom? E a prof já retoma para fazer a correção.
aí, pessoal, conseguiram? Ah, espero que sim, hein? Olha só. Então aqui, vamos calcular, né, transformando a porcentagem no número decimal, tá bom? Apesar de estamos explorando essa forma de cálculo, né? Então, 61,95 vamos dividir por 100, tá? Dividindo por 100 vai dar 0, né, 6195 ali, tá bom? Então, eu tenho esses 4 casinhas ali depois da vírgula, tá bom? Aí depois nós vamos pegar esse número e multiplicar por 155, para ver quanto que vai representar, né, essa porcentagem que é o 61,95%. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que isso vai ser 96, olha, aproximadamente o que é 96 reais ali, né? E 2 centavos, né, se a gente for arredondando mais ou menos, tá? Então, observe que de 155 reais que foram abastecidos, 96,02 é só imposto, ou seja, é mais que a metade, né? Só de imposto, tá vendo só? Olha, né? E é importante que vocês saibam, né? Que vocês reconheçam isso, tá bom? E tenham essa informação até para vocês analisarem, tá joia? Então tá bom. E aí? Você já jogou Matific? Já entrou na plataforma? Ah, se não entrou, não perca tempo. Acessa lá, ó, www.matific.com.br. Lá você tem vários jogos relacionados à porcentagem, a outros cálculos também relacionados com assuntos matemáticos, tá? Que você vai gostar bastante e vai aprender jogando, se divertindo, tá bom? E como que você acessa? Utilizando o seu @escola. Com o seu @escola você vai ter acesso e não esqueça de pedir para a professora também direcionar os jogos para vocês, tá bom? Belezinha? Então vamos lá jogar comigo? E aí, gente, olha só, aqui nós temos mais um joguinho do Matific, tá? Aqui nessa composição, né, que ele tem várias formas, vários formatos, e nesse caso é um formato de resolução de problemas, né? Porque olha só, 40 atletas, né, participaram aí de uma competição e 20% obtiveram medalhas. Então pensa lá, né? Qual que é a perguntinha, ó? Quantos atletas ganharam medalhas? Então tem várias formas da gente calcular isso, tá? Uma delas que vocês podem usar é pensando assim, no 10%. Porque se é 40 atletas, se a gente for pensar quanto que é 10% de 40? É 4. Então, só que eu quero 20, é o dobro, né? E o dobro de 4 vai ser 8, né? Então, a gente coloca o 8 ali, ó. Vamos ver se deu certo? Opa, deu certinho, tá? E nisso ele vai trazendo outras resoluções pra gente. Olha só. Um colecionador de selos organizou, né, 80 selos raros, olha lá, em um álbum, em ordem cronológica. Ele colocou 5%, né, dos selos na primeira página do álbum. Quantos selos está na primeira página? Então a gente tem que pensar, quanto será que é 5%, né, de 80, tá? Mas eu vou ficar chutando valores, então, vou colocar 10, olha lá. Mas aí o jogo não continua, tá vendo? Olha só. Então, ele dá uma travadinha, tá? Então, se você foi lá e ficou chutando valores, o jogo não vai continuar, vai ficar preso ali, só para você ver. Então, se a gente pensar, novamente, a gente pode usar uma técnica pensando no 10% também. Quanto que será que é 10% de 80? 10% de 80 vai ser 8, tá? E daí, eu quero 5%. 5 é metade, né? 5 não é metade de 10%? É metade. Se 10% de 80 vai ser 8, então a metade de 8, que eu quero saber que é os 5%, vai ser 4, né? Vamos colocar aqui, ó. Isso, agora dá certinho. E nisso ele vai aparecendo vários outros. Olha só, aqui nesse caso são 5, né? A gente está no terceiro, ó. O pai de Lilian ganhou 3 mil reais, ó. 3 mil Matific, né? Reais. Que aqui no mundo do Matific é o Matific reais. Em um concurso. Ele gastou 8%, né, do seu dinheiro em um presente, né, de aniversário para sua filha. Aí ele pergunta, quanto que ele pagou pelo presente? Então, tá vendo? Aqui é uma outra porcentagem que a gente pode estar calculando, né? E a gente pode pensar
né? Se a gente for pensar também, no 10%. Quanto que é 10% de 3.000? 10% de 3.000 é 300. Mas eu quero saber quanto que é 8%. Mas se 10% de 3.000 é 300, então se a gente pensar que 1% de 3.000 vai ser o quê? Vai ser 30, não vai ser? Então se 1% é 30, nós podemos pegar isso e multiplicar por 8, porque a gente quer saber 8%. Então a gente pode colocar aqui, 8 vezes 30, né, que vai dar 240, né? Olha lá, vamos ver se é isso? Prontinho. Então tem várias técnicas, talvez você até tenha uma outra técnica de cálculo, então treine, utilize o Matific para você ir treinando essas técnicas, tá joia? Então vamos se ver lá na telinha. E aí, galerinha, gostaram do jogo? Então entrem lá e joguem que tem muito mais, tá bom? E o que nós aprendemos na aulinha de hoje? Calcular porcentagem por meio, né, no cálculo de números decimais, calculamos porcentagem em situações cotidianas e também usamos a calculadora, tá joia? Então, aquele abraço bem forte da prof, até mais!